Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Espiritualize. Eu quero deixar bem claro uma coisa para você que está me assistindo aqui neste canal especificamente. Eu não quero aqui falar de política partidária. Eu falo para espíritas e espiritualistas. Portanto, este espaço aqui não é somente para aqueles a quem eu falo no meu outro canal de política, no A Voz da Legalidade. Estou falando para espíritas, para espiritualistas. E se você vai votar nesse ou naquele, neste canal aqui, pouco nos importa. Agora, deixa bem claro uma coisa. É lamentável o silêncio da Federação Espírita Brasileira com relação ao genocídio ocorrido nesse país. E ontem na CPI da pandemia, nós tivemos talvez um depoimento mais escabroso em todos os sentidos. Quer dizer, relacionado a uma questão aí de subnotificação de mortes pela Covid, pela rede Prevent Senior, o desrespeito total à sua mãe por parte do seu Luciano Heng, e podemos dizer que a gente precisa colocar um ponto de demarcação das coisas. Não existe quem defenda a vida e a morte ao mesmo tempo. Ou você defende a vida ou não defende a vida. O que estamos vendo é sim experimentos humanos típico do processo que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Experimentos humanos com tratamentos que não curam, que matam. E aí, meus caros, nós espíritas temos, uma formação científica, porque a doutrina espírita ela é formada de ciência, filosofia e religião. Quando eu vejo pessoas que se dizem espíritas sendo negacionistas, me desculpem, mas vocês não entenderam rigorosamente nada do que está lá nas obras básicas. Porque a ciência sempre é o nosso norte. Ah, Noé, mas a ciência, às vezes ela não enxerga as coisas, ela vê somente por um lado material e não sei o que, não sei o que. Tudo bem, é verdade. Mas esta ciência, mesmo sendo limitada, porque nós temos que entender que a ciência deveria caminhar por uma visão mais espiritualista, embora isso tudo aconteça, é verdade, é uma ciência, inclusive, que nega a existência de vida inteligente em outros globos planetários, enfim, mas esta ciência ela está evoluindo e graças a ela, você, por exemplo, tem o seu smartphone. Se você hoje tem um smartphone com uma imagem maravilhosa, todos os recursos tecnológicos, agradeça as explorações espaciais. Elas possibilitaram que a gente tivesse esse avanço tecnológico. Então a ciência ela é importantíssima. E no caso do combate à Covid, mais ainda. Então espírita que se diz espírita e aceita esse negacionismo, na minha opinião, não é espírita. Não entendeu rigorosamente nada do que está proposto pela doutrina. E vou dizer mais ainda. Eu não estou falando para você votar nesse ou naquele. Não é isto. Porque poderia ser qualquer um que tivesse a mesma atitude do atual presidente. Este deveria e deve ser criticado pelos espíritas, não deve ser aceito. Então, meus caros, quando eu vejo a Federação Espírita Brasileira se calando para os desmandos do atual presidente, se calando para o genocídio, e talvez este assunto que esteja aí da CPI da pandemia seja ignorado por estes que dizem defender a vida, aí eu pergunto, que coerência é essa? Para mim não existe nenhuma.
Portanto, meus caros, ou a gente defende a vida de fato, ou o que a gente está falando é uma quimera, é uma enganação. É isso que eu posso dizer, não como somente como espírita, mas como cidadão, como ser humano. Tristes tempos são estes, mas nós temos que passar por eles e superá-los com o nosso exemplo, com a nossa prece e com as nossas reais atitudes, e não somente com os discursos bonitos. Discursos não movem montanhas, mas exemplos mobilizam pessoas. É isto.